Vamos lá? Eu fui para o encontro e quero agradecer em primeiro lugar a Deus, em nome de Jesus, o pastor Jonathan proporcionar esses encontros maravilhosos com Jesus. Gente, é encontrar Deus a cara, viu? Eu encomendo a quem não foi, quem está resistindo, não ir, vá, porque vocês estão perdendo, viu? E quero agradecer também ao pastor Jonathan por recolher aqui os meus filhos, recolher o Samuel da rua, né? Cadê o Samuel? Vem aqui, Samuel. E a Daiane, que é a esposa dele, Suelen, e as crianças vêm aqui. Glória a Deus. Aleluia. Olha, que bênção. Olha como a senhora foi recebida, com flores. Dê um aplauso. Aleluia. Esse aqui é o Samuel, minha nora Daiane, as crianças estão lá atrás, entendeu? Eu quero agradecer ao pastor Jona por aceitar eles aqui, entendeu? Recolher o Samuel, estava destruído o pastor Jona. E veio aqui e adorou aqui a igreja, né? A pregar o Senhor. E está firme, está firme. Glória a Deus. O encontro é Tremendo. Glória a Deus. o encontro é Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe essa família. Aleluia. Deus abençoe Samuel. Deus abençoe Daiane. Samuel chegou aqui magrinho, gente. Magrinho. Deus mudou muito, né, Samuel? Eu vejo que as pessoas começam a prosperar porque elas começam a expandir. Agora está aí um homem de Deus, casado, pai de família, líder, empresário. É isso que o reino faz, é isso que Jesus faz. Aleluia. Vamos lá, meu irmão. Shalom, igreja. Amém. Me chamo Douglas, tenho 38 anos, era usuário de droga, muita droga, maconha, farinha, lança, cocaína, todo tipo de droga que você imaginou, só não usei pedra. E cheguei num tempo determinado na minha vida que eu falei com Deus que se Ele não me curasse, eu queria morrer. Que eu preferia morrer do que voltar para a vida que eu estava. E eu encontrei um amigo, que é o Márcio, num jogo que eu estava, que eu gosto de futebol. E ele me convidou para vir na igreja no domingo passado. E eu vim, a recepção aqui, top. Agradecer a todos os servos por tudo que fizeram por nós lá no encontro, que é tremendo. E lá eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu quero agradecer a todos, pastor, a todos que acolheram nós nesse encontro, porque foi o melhor momento que eu tive na minha vida. E eu agradeço a todos que estão aqui nesse momento para receber nós. E, Márcio, muito obrigado pelo que você fez na minha vida. Te amo de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Novo tempo. Isso é ser igreja. No jogo de futebol. Aleluia. No jogo de futebol. Deus usa os seus filhos no jogo de futebol. Aleluia. Shalom, igreja. Eu vou ser bem breve. Minha esposa fala para mim não falar muito eu já comecei com vi o caminho inteiro pensando nisso. Só para otimizar o tempo e contar. Eu era de um outro ministério e meus pais tiveram um problema. Nós éramos há muito tempo de lá e eu não vou me aprofundar nisso, mas eu vou me aprofundar na situação com eles. Eles saíram e foi um problema que eu subestimei o problema e relativizei os sentimentos deles. Diante de da igreja, diante de Deus, eu quero pedir perdão para vocês por ter relativizado os sentimentos de vocês. Eu amo vocês.
e pedir perdão. Se é um negócio que é muito pesado, mas eu quero pedir perdão, porque eu amo vocês. Seu pai? E eu Levante devia... a mão, a família, a mãe, o pai, cadê? Ali. Glória a Deus. Vem aqui, por favor, para a gente conhecer vocês. Amém. Rapaz, que bênção. Glória a Deus. Um prazer receber vocês aqui. Que bênção. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom demais. E essa é minha filha. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu acabei me esfriando, me distanciando de Deus, só que o problema não foi com Deus. E minha esposa me chamou para vir aqui, e nisso tem 2 ou 3 meses que eu estou aqui, e ela me inscreveu no encontro, ela que de domingo eu quero ficar assistindo o jogo, ela falou, não, vamos para a igreja, porque eu sei que lá Deus tem algo novo e diferente para você. E realmente Ele tinha algo novo e diferente para mim. Em uma das ministrações especial, eu pedi algo específico para Deus, porque a palavra de Deus fala lá em Efésios 3:20 que Deus é poderoso infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, através do poder que em nós opera. E o poder que em nós opera é o Espírito Santo de Deus. E eu estava distante do Espírito Santo de Deus. E eu pedi algo em específico. E Deus usou o apóstolo. E foi Deus que usou, porque ninguém sabia, nem minha esposa não sabia o que eu tinha pedido. E ele veio e Deus falou comigo. Não contente, na segunda ministração, ele veio, usou o apóstolo de novo e testificou aquilo que ele já tinha falado na primeira, para que eu não me esquecesse. Eu só tenho palavras para agradecer. Primeiro a Deus, depois ao Márcio e a Paula, que também nos receberam aqui na igreja como se eu estivesse em casa, que é como eu me sinto, eu já falei algumas vezes para o apóstolo. Aqui eu me sinto em casa, eu não conheço todos, mas na minha primeira Santa Ceia, um monte de gente que eu nunca vi me abraçou, sabe? Me acolheu, e era o que eu sentia falta, de um acolhimento. Minha gratidão a Deus e ao apóstolo e à pastora. Que Deus preserve vocês nessa sabedoria e humildade. Amém. Em nome de Jesus, obrigado. Glória a Deus, Deus abençoe vocês grandemente. Uma nova estação. Deus abençoe, família, é um prazer conhecer vocês. Essa lindinha, olha como ela sai. Eita, glória. Vamos lá? Shalom, igreja, graça e paz. Muito prazer, meu nome é Leandro. Primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade. Apóstolo, Deus abençoe sua vida, da pastora, de todos os servos, de todos os membros dessa igreja. E o encontro, para mim, assim, o encontro é tremendo, mas também inefável. É algo que não tem palavra para descrever. E eu sempre escutava muito, como que é o encontro? Perguntava, como que é o encontro? Não, o encontro é tremendo, só isso. E realmente é tremendo, gente. Eu recomendo, e eu falo que, para mim, foi um divisor de águas. Deus traz muita cura no lado físico, libertação, transformação, e para mim foi uma cura na alma, na minha mente, no meu coração. 2024 foi um processo muito difícil, um ano muito difícil. Eu fiz 4 cirurgias em 10 dias, foi 3 meses de recuperação muito difícil. Foi um emprego muito desgastante, onde eu abri mão de um salário bom como engenheiro, e eu falei, Senhor, eu quero equilíbrio na minha vida. Eu quero equilíbrio, eu quero congregar, quero viver uma relação com minha esposa, com minha família. E eu creio que na sexta-feira foi o meu último dia como engenheiro. Passei pelo encontro e agora vou começar segunda-feira num emprego novo, ganhando metade, mas onde eu vou encontrar esse equilíbrio. E tenho certeza que eu confio no processo, não tem sentido nenhum eu abrir mão de salário, ganhar metade, mas o evangelho é isso, onde o menor é o maior, o mais fraco é o mais forte, o último é o primeiro. E eu confio muito no processo, confio muito em Deus. E eu quero dizer para minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, que o velho homem já morreu. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. E uma última coisa. Minha irmã é evangélica, Deus amor, minha família, minhas tias. E eu levo aquelas crentes do coque fanáticas que só falava de Deus, eu não entendia. Eu falei, nossa, naquela época, tá, gente? Que chato, só fala de Deus. E hoje eu entendo. Porque assim, hoje eu só quero falar do encontro, eu só
Claro, devido às proporções. Só quero falar do encontro, só quero falar do evangelho, porque isso que eu estou vivendo, isso que eu estou sentindo, eu quero que todo mundo sinta. Eu quero que todo mundo viva. Então, aqueles que não foram, gente, por favor, vivam essa experiência. Vivam essa experiência, vai de cabeça, vivam o evangelho, confie em Deus. E eu sou muito grato por tudo de ruim, de bom. E o encontro é... tremendo! Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor! Glória a Deus! Que benção! Tem como a gente colocar aqui? Aqui. Para ficar melhor, isso, aqui. Aleluia! Também para o pessoal da live também. Se conseguir colocar aqui, vai ser muito bom. Amém? Vamos lá, minha irmã. Glória a Deus. Shalom, igreja. Tudo bem? Eu não sei se eu vou dar conta de falar. Porque eu vim com um laudo de morte. E hoje, o laudo simplesmente rasgou. Eu estava desde 2019 na luta para voltar a andar. E hoje estou aqui de pé. Aleluia. Nós levantamos e honramos o teu santo e poderoso nome, Jesus. Aleluia. Oh. Eu, além de voltar a andar, voltar a minha vida, porque eu era uma pessoa produtiva e simplesmente fiquei presa a uma cadeira de roda, a um andador, anos. Eu ainda tinha traumas que eu nem sabia que tinha. Chegando lá, eu simplesmente experimentei o amor e eu permiti que Deus me amasse. Só quero agradecer isso. E eu encontrei assim, tremendo. Aleluia, glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. O que a nossa irmã viveu nos impactou. Ela chegou no encontro com a dor. Ela chegou no encontro com o exame, onde ela não tinha mais sensibilidade nas pernas, não estava sentindo, e de andador o tempo inteiro. E num certo momento, Jesus visitou ela. E ela sozinha disse: eu voltei a sentir novamente. Está andando para a glória de Deus. Ela pediu para as servas: eu quero pisar na grama, porque eu quero sentir a grama, eu quero sentir. Você pode aplaudir Jesus por isso? Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te damos honra e glória a Jesus. Entrou no encontro com andador e saiu do encontro sem andador e andando e testemunhando para a glória de Deus. É só o começo, filha, daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Tem muito mais. Por favor, meu irmão. Shalom, igreja. Meu nome é Guilherme, tenho 33 anos. Há umas semanas, há uns meses atrás, eu estava destruído. Financeiramente bem, não vou mentir para vocês, mas aqui dentro do coração, um vazio enorme, sabe? Nem palavras para descrever, mas a partir do momento que eu fui convidado pela minha irmã Monique, Rodrigo, né? Minha mãe, meu irmão Ronaldo, minha cunhada também, que foi ao encontro, todos eles, né? Através deles sempre me chamar e eu sempre ali, não, deixa para outra hora, sabe?
o inimigo colocando seta. Essa que é a verdade. E não imaginava que Deus ia fazer maravilhas naquele lugar. Eu e minha esposa, Keila, ela foi comigo, né? A gente estava quebrado. Todo final de semana, cachaça, na semana, sabe? Quebrado, com o coração aquebrantado, sem saber aonde recorrer. A gente sempre foi da igreja, mas sempre gastando, enfim, não queríamos voltar. Mas, graças a Deus, a gente foi para o encontro, né? E ali naquele lugar, realmente, gente, é tremendo. Tremendo. Então, eu sou muito grato ao convite que eles me fizeram, né? E foi maravilhoso. Eu estou voltando hoje totalmente renovado. Aleluia. O que Deus fez naquele lugar foi extraordinário, Aleluia. gente. Vocês não têm noção do que Deus faz. Deus é lindo, Deus é fiel. Então, eu sou muito grato, primeiramente, a Deus, a minha família que nunca desistiu de mim, ao Senhor, apóstolo, pastora, todos os servos que estavam ali conosco, nos servindo, orando por nós. Então, eu sou muito grato por todos vocês. E eu estou totalmente renovado. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. E o encontro é... Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Shalom, igreja. Eu vim aqui falar que quando falaram para mim, vai no encontro, eu falei, eu quero ir. Porque eu via o Ricardo, a Mariana, a Poliana, que são meus amigos, falava que era tremendo. E eu falava, Senhor, eu quero ir. E quando eu fui para a célula do Ricardo, do Carlos e da Adriana, eles falaram, vocês vão, né? Eu com a minha família. E eu ali, eu estava pedindo muito ao Senhor que a minha família fosse. E eu falei, Senhor, eu só vou para o encontro se a minha família for junto. Porque eu quero servir junto com a minha família. E eu falei, eu e Deus. E ali, no meu secreto com o Senhor, e aí eu comentando com as meninas, eu falei, elas falaram, você vai? Eu falei, só vou se for eu e a minha família. E na semana, uns dias antes uma semana antes do encontro, a minha queimou, o meu carro queimou, e eu falei, Senhor, e agora como eu vou? Como eu vou, Senhor? Já tinha outras coisas que foram acontecendo antes, e eu falei, Senhor, agora eu não vou. Nem eu, nem a minha família. E Deus preparou pessoas para abençoar minha vida, a vida do meu esposo e a vida da minha filha. E eu falei, Senhor, é de Ti, Senhor, eu vou para o encontro, obrigado. Ali glorificando. E aí veio a minha pressão alta. Eu sou hipertensa desde os 24 anos. E a minha pressão 18/12, 16/12, e eu falava, Senhor, eu não vou conseguir ir com essa pressão, Senhor. E quando deu na sexta-feira, muita palpitação no banheiro, e eu falei para o meu esposo, eu acho que eu não vou. E ele falou para mim, você vai. E eu fui. Eu entrei dentro do ônibus, minha pressão alta, eu levei medidor de pressão, eu levei os meus remédios, e ali, quando chegou lá, eu subi para poder começar a ministração, e ali uma irmã veio e disse, não é para a morte. Eu entendi que a minha pressão não ia me matar, eu não ia infartar, porque o medo ali era maior de infartar.
fiquei lá, quando eu cheguei no quarto, eu fui medir a minha pressão. Mesmo assim, ainda duvidei e fui medir minha pressão. Estava 20/13, eu olhei para minha filha e falei, 20/13. Ela se desesperou, eu falei, acalma o coração, o Senhor está no controle. E aí eu fiquei, quando deu no sábado à tarde, o pastor estava orando com os servos. E eu falava, Senhor, e a minha pressão está alta, Senhor, quando o Senhor vai curar, quando o Senhor vai estabilizar a minha pressão, Senhor, eu falava com Deus. E ali, os pastores clamando no altar, eu senti uma onda de unção passando por mim. E eu virei para a Luísa e para minha filha e eu falei, vocês sentiram a presença do Senhor neste lugar? E elas falaram, senti. E ali começou a ministração, tudo. E aí no momento que o pastor falou, eu comecei a passar mal. E eu falei, Senhor, eu vou infartar, Senhor. E o Senhor não vai me curar neste lugar. E eu quero ser curada. E o pastor, aí eu chamei a Adriana, que é a minha líder. E eu falei, eu estou passando muito mal. Eu vou infartar. Ela falou, acalma. E eu sentei numa cadeira. E ali eu falei, eu quero continuar. E ela falou assim, você vai continuar sentada aqui. E o pastor falando sobre a cura. E eu falando ali. E aí ele, daqui a pouco, gente, eu virei para a Adriana e falei, meu Deus, eu não sentia mais a minha nuca doer, a minha cabeça doer, a dor no peito doer. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, o Senhor me curou. O Senhor me curou. E ali eu recebi. Quando foi hoje de manhã cedo, eu falei, eu não vou pular, não vou fazer nada. Gente, hoje eu vivi o melhor momento da minha vida. Aleluia. Eu vivi o melhor momento e eu não estou sentindo nada. A minha pressão não subiu. Então eu só tenho a dizer que o encontro é tremendo. Dê um aplauso a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Shalom, igreja. Estou vencendo a timidez aqui, já para começar com o testemunho. O meu processo começou há muito tempo. Com 14 anos eu comecei com minha depressão, e isso acompanhou. Hoje eu estou com 35 anos. E veio me perseguindo anos, e o vazio, nada preenchia, e eu queria me preencher com outras coisas do mundo. E frequentei outras igrejas. A última igreja que eu fui, faz 5 anos que eu fiquei afastada, né? E 2 anos atrás, eu resolvi me divorciar, me separei do meu esposo, peguei meus filhos, vou chamar eles aqui, o Pedro e o Yuri. Vem aqui, Pedro e Yuri. Yuri? Isso. Yuri é nome de atacante bom. Centroavante. De vôlei, se Deus quiser. Que bom. Quero chamar meu esposo também. Glória a Deus. 2 anos atrás eu me separei, peguei todas as minhas coisas, aluguei uma casa escondido dele. Peguei as crianças, fiz eles enfrentarem uma separação muito dolorida. Foi muito difícil. 4 anos atrás eu recebi o convite para estar aqui pela Maísa. Não sei se ela está aqui ou se ela está me assistindo, mas eu relutei, não vou. Eu estava muito revoltada com a igreja que eu saí e estava muito afastada, revoltada. E me separei. Estraguei essa família aqui, ó. E o ano passado, 1 ano atrás, em maio do ano passado, eu comecei a reviver tudo. Assim, eu me separei 2 anos atrás, em 6 meses nós voltamos.
Voltei para casa, mas eu voltei pelas crianças. Ele sabe, foi muito difícil ter voltado. Era brigas e brigas e brigas, eu voltei por eles. E estava vivendo por viver. Aí, quando foi em maio do ano passado, voltou a depressão muito profunda, muito profunda. Eu vivi tudo que eu vivia 2 anos atrás. Eu olhava para os meus filhos e sentia vergonha por eles terem tido trauma, né, que eu causei na vida deles. E me sentia culpada, envergonhada. Fiquei quase 1 mês sem sair da cama, praticamente. Queria desistir de tudo. Do meu sonho, que era montar o meu salão, da minha profissão. Falei para o meu esposo, eu vou desistir, eu não quero mais, eu não quero mais. E ele falou assim, Aline, você vai desistir do seu sonho. E trabalhar com mulheres hoje é maravilhoso, assim. Depois de 1 mês nessa luta de depressão, eu tive encontro com Deus no meu quarto. Deus, por que o Senhor me abandonou? Senhor, por que o Senhor me abandonou? E Ele falou, filha, não, eu não te abandonei, eu estou aqui. Você que está distante, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu nunca desisti de você. E aí começou o meu processo de libertação, meu íntimo com Deus mesmo. E Ele foi me curando aos poucos. Eu saí do salão que eu estava, Ele me deu a chave de um salão, que é o que eu estou hoje, a minha empresa. Né? Para quem ia desistir, hoje eu tenho o meu salão. E eu cuido de mulheres que passam pelos mesmos problemas que eu. E quando Deus falou assim, Aline, você não vai desistir, porque outras mulheres precisam de você. E você vai ajudar elas com o seu testemunho, a sua história é um testemunho, e eu vou te ajudar, eu não vou soltar a sua mão. E Ele não soltou. Mas aí eu lá, cuidando das meninas, cuidando, e Deus, eu ainda estou me sentindo vazia, me sentindo vazia. E aí a Daniele, minha cliente, que estava afastada, parou de fazer unha comigo há 4 meses, e ela voltou. E aí, num sábado que ela fez a unha, ela, amiga, amanhã é o batismo na igreja. Eu quero que você vá. Vamos. E eu estava com aquela ação no meu peito, o Senhor falando, obediência, obediência. Deus, eu estou sendo obediente, eu já estou com a minha família, eu estou cuidando das pessoas que você falou que ia cuidar. E eu estou sendo obediente, mas o que mais? E era obediência na minha cabeça. Aí ela me fez o convite, eu vim no dia do batismo, no domingo. Aí, no dia do batismo, eu cheguei aqui, me entreguei, me senti em casa, como se eu estivesse dentro do meu quarto, me senti em casa. Aí, o batismo rolando, e aí o apóstolo fez o apelo para quem quisesse se batizar, e eu vim e me batizei. Voltei para o Senhor, voltei no dia do batismo. Foi uma festa linda, eu falo que a minha festa foi linda da minha volta. E hoje, assim, ter ido para o encontro foi só para transbordar o amor dele na minha vida e mostrar que a minha família está restaurada. Pedir perdão para o Pedro por tudo que eu causei de trauma na vida dele. Perdão para o Yuri, filho. Mamãe te ama muito. Sara, Sofia, meu amor, te amo muito. E é isso, gente. Não desistem da família de vocês. Depressão não é brincadeira, mas lutem. Só o Senhor para preencher o vazio que está aqui dentro, que só Ele pode preencher. E o encontro fez eu transbordar. E agora eu sei que o meu chamado é cuidar, passar para as minhas clientes tudo que eu senti, esse testemunho é para elas. E eu quero dizer que o encontro é tremendo, vocês têm que passar. Quem está passando por depressão ou o casamento, dúvidas, só vá. É muito maravilhoso. E o encontro é... Glória a Deus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Shalom, igreja. Tudo bem com vocês?
Amém. Primeiramente quero glorificar a Deus, porque o Senhor me resgatou. Quero também parabenizar os servos. Quero dar uma salva de palmas para eles. Vamos lá. Quero dar um testemunho meu e também da minha família. Meu testemunho é que eu descobri uma doença, vou ser bem breve. Descobri uma doença neurológica e foi um baque na minha vida. Eu estava distante do Senhor, a distonia cervical, fiquei torto. Fiz uma dívida de quase 15 mil reais. Eu me lembro que eu comecei a perder um pouco a vontade de viver, mas sempre tive alegria, graças a Deus. Glória a Deus. Então, pedindo Deus força, e eu tinha uma certeza no meu coração que Deus ia me curar. Não sei como, não sei quando, mas eu falei, Senhor, então me fortaleça nesse processo. Porque passar pela dor, ela te fortalece, mas também te afunda se você permitir. E glória a Deus, Deus me levantou, curou, a honra e a glória dele, para ele, e restaurou minha saúde. Aleluia, glória a Deus. Também teve uma outra situação que minha irmã teve um acidente. Glória a Deus. E ela foi atropelada. Estava indo trabalhar, foi atropelada. E eu estava no serviço, quando eu recebi a notícia, eu falei, Senhor, e agora? Porque bate aquele desespero, a gente se esquece que tem um Pai que pode tudo. A gente se esquece que Deus pode tudo. E ali por um momento, a minha irmã me ligou e falou assim, calma, que ela tá bem. Eu já comecei a bater as bielas, já comecei a me tremer, falei, ai meu Deus, pelo amor de Deus, Senhor, não me recolhe aqui, pelo amor de Deus. E para a honra e glória, minha irmã ela foi atropelada por um ônibus, quando estava indo trabalhar, ficou desacordada, mas não quebrou nada, não quebrou nada. Ela tá com, a gente até brinca, ela saiu com todos os dentes da boca, glória a Deus. Ela saiu com todos os dentes, cabelo, só saiu um pouco ralada, né, também, né, gente, por favor. Mas, glória a Deus, ela foi internada no hospital e no mesmo dia ela foi liberada. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Deus ali, eu percebi que é necessário a gente passar, às vezes, por certas situações, porque nos edificam e nos aproximam do que a gente vive. Porque se a gente fala, a gente tem que viver aquilo que a gente fala. E, glória a Deus, minha irmã está aqui. Cadê ela, Bruna? Eu quero também chamar a minha irmã Bruna, quero chamar a Viviane, quero chamar a Daiane aqui, glória na frente. São minhas irmãs. Venha, família, em nome de Jesus. Vem, por favor. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tá. E quero agradecer também a vida do apóstolo, da pastora. Vocês são tremendos, usados, ungidos. Aleluia. Glória a Deus. E aí, meus amores? Essa aqui é minha família, minhas irmãs, minha colega Amá, minha colega Raquel, abençoadas, em nome de Jesus. Quero... Obrigado, Espírito Santo. Pedir perdão para vocês se eu fiz alguma coisa que magoou. Pedir perdão se eu chateei vocês em algum momento. Se eu te ofendi. Eu te amo. Também te amo. Te amo. Obrigado, Jesus. Te amo demais.
Nossa, gente, quando chega aqui, hein? Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perdão, Márcio, se eu fiz alguma coisa. Perdão, Kel, se eu fiz alguma coisa. Perdão, se a Mica estiver aí, perdão por qualquer coisa que eu fiz a você. É uma coisa que eu aprendi nesse encontro, que o perdão liberta. Nossa, gente, eu tirei um peso. Tirei um peso das minhas costas. Nossa, eu tô flutuando. Eu tava conversando com uma colega minha. Eu até falei assim, nossa, eu não tô conseguindo matar uma formiga. Eu não consigo matar uma formiga. De tão leve que eu tô. Leve. Nossa, o amor de Deus, gente, é sobrenatural. O amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E você que não foi, vá. Eu sei que fica um pouco chato insistir, mas vá. Não discuta, não questione, vá. Porque o encontro, eu vi Deus face a face. Eu vi Deus face a face. E o amor dele, gente, nossa, a luz dele. Meu Deus, você não tem vontade de voltar. Você não tem vontade de voltar. Você não sente vontade de estar aqui mais. Você sente vontade só de ficar com ele. Morar com ele. Eu fico pensando, Senhor, imagine como é morar com o Senhor. Nossa, Senhor, não vai ter dor, não vai ter luta, não vai ter doença, não vai ter preocupação nenhuma. Não vai ter nada disso. Não vai ter nada. Só vai ser Jesus aqui, ó, andando pela gente, com a gente, conversando, abraçando. Ai, como eu tenho vontade de te abraçar, Senhor. Aleluia. E, inclusive, eu falei, Senhor, me abraça. Me abraça aqui, Senhor, eu quero sentir seu abraço. Aí veio um servo, me abraçou. Esse é o abraço do Senhor para você. Aleluia. Aleluia. Vou concluir, pastor, calma aí. Aleluia. E para concluir, vá ao encontro. Vá ao encontro, gente. Vá ao encontro, só vá, só viva. Não deixe que o diabo coloque coisas na sua mente, empecilhos, porque viver o sobrenatural vale a pena, o sobrenatural de Deus, porque é transformador, é libertador, é um desatar de nós, que você olha e fala, meu Deus, eu perdi tanto tempo da minha vida, com pouca coisa que não vale a pena. A gente se perde por tão pouco, a gente se afasta por tão pouco. Quero glorificar também a vida dos meus líderes, a Fê e o Dan, que estão aqui atrás. Aleluia. Aleluia pela vida deles. Yes. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Vou concluir. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom. Glória a Deus. E é isso, gente. Vão, porque daqui a pouco vamos puxar daqui. Vivam essa experiência, porque Deus tem um poder tremendo querendo liberar sobre a sua vida. Só se permita. Ah, mas me falaram que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, vá. Porque é Deus que define quem você é. Glória a Deus, aleluia. E o encontro é? De novo, o encontro é? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, Gabriel. Deus abençoe, família. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Quando eu cheguei aqui na sexta-feira à noite, uma pergunta veio ao meu coração. E a pergunta foi: quem estará contigo na trincheira? Eu entrei dentro do ônibus e no caminho para ir para o encontro, eu não tinha resposta.
mas de repente comecei a ver aqueles servos todos sérios. E novamente vem a pergunta ao meu coração: quem estará contigo na trincheira? E lá eu consegui encontrar servos que enfrentaram as suas próprias guerras e estavam dispostos a me ajudar a enfrentar as minhas. Eu quero agradecer a cada um de vocês, servos, que não largaram a minha mão enquanto eu não vencesse a minha guerra. Me alimentaram, me deram água. Eu sou eternamente grato a todos os servos. O pastor Cleito pregou uma mensagem e contou o testemunho dele. Logo em seguida eu lembrei que em novembro ou janeiro, se não me falha a memória, eu dei muito trabalho à minha esposa. Ela não está aqui, minha família não está aqui. Estão em casa, estão me assistindo. E eu lembro que a gota d'água foi quando eu cheguei em casa, bêbado, com o nariz entupido de cocaína. Eu pulei a janela com o copo, não deixei o copo cair. E ela veio, me puxou e disse: eu não te conheci assim. Eu te conheci crente, servo de Deus, eu não aceito você assim. E de repente ela começou a orar dentro de casa, começou a marchar dentro de casa. Teve um dia que da porta de casa eu ouvi ela começou a marchar, fiquei do lado de fora, falei: não vou entrar, eu sei quem está usando ela, nem vou entrar, vou ficar quietinho. Ela abriu a porta, me puxou pelo braço e começou a marchar e orar por mim. E ela não desistiu de mim. Eu peço perdão à minha esposa pelo trabalho que eu dei a ela, com 29 anos nas costas. Dei um trabalhão para ela, mas amo ela. E como ela me disse: eu te escolhi e você tem que escolher a sua mudança. Também a Tati, Miqueias, que foram servos, que direcionaram a minha irmã. Minha irmã, ela falou: e aí, você quer participar? Eu falei: quero, vim aqui em março. E eu falei: só que eu não vou ficar pulando, correndo, igual um doido, de lá para cá, para lá para cá. Ficar falando que o encontro é tremendo, mas, irmão, depois que você tem um encontro com Deus, você se torna doido, não tem jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vou encerrar aqui. Em 2023, em novembro, dia 8 de novembro de 2023, sofri um acidente. Eu não conseguia mexer mais os dedos do meu pé. Foi no sábado, eu acredito que foi no sábado, um dos servos, bem louco mesmo, eu tirei meu tênis, ele foi lá, pôs a mão, irmão, e o pé já estava suado, horas ali dentro. Ele orou, e quando eu fui ver, que eu não conseguia nem pular e correr, irmãos do céu, comecei a pular, a correr lá dentro. Voltou os movimentos do meu dedo, eu sou muito grato. E para finalizar o testemunho, lá é uma escolha, é uma decisão que você tem que fazer. Você pode ser ministrado sexta, sábado e domingo, mas se você não decidir, não escolher, você não vai mudar. Aleluia. Você não vai mudar. E estando ali, irmão, mesmo depois de ter perdoado a minha mãe no meu coração, porque eu culpava ela por algumas coisas da minha vida. Eu culpava ela por diversas coisas, por não ter um pai presente, culpava ela porque eu achava que eu poderia ser uma pessoa melhor, mais estudada, se ela tivesse escolhido um pai melhor para mim, e eu fui injusto com ela, porque na verdade meu pai também não, enfim. E fui muito injusto com ela, falei palavras pesadas para ela, cheguei a falar palavrão, mas a minha vida não iria prosperar enquanto eu não liberasse o perdão para ela, e foi assim, fiquei travado. Liberei o perdão para ela, cheguei no sábado de manhã, na ministração do pastor Jackson, eu descobri que eu já estou 5 meses quase sem falar com a minha mãe.
Por mais que eu tenha liberado o perdão para ela e ter ficado sem falar com ela, ainda assim tinha aquele resquício no meu coração. E eu sei que agora ela está me assistindo. Eu quero chegar em casa, antes de ir para minha casa, eu quero passar na casa da minha mãe, dar um beijo, dar um abraço nela e pedir perdão para ela. E o conselho que eu dou para vocês, liberem o perdão, perdoem, abracem a mãe de vocês, o pai de vocês. Eles não têm culpa da infância que eles tiveram. Eles não têm culpa porque muitos dos nossos pais não receberam amor, e às vezes você quer receber o amor e não consegue receber. Você precisa se colocar no lugar dele, no lugar dela também, e passar melhoramente. Amém? O encontro é tremendo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, esse foi um dos testemunhos de cura que aconteceram de forma instantânea no sábado à tarde, que mais nos impactou também. Tivemos outros testemunhos, outras pessoas que voltaram a mexer, partes do corpo que não mexiam, enfim. Mas esse dos dedos foi muito engraçado, foi muito legal. Ele falou que há muito tempo ele não mexia com os dedos, e ele começou, eu estou mexendo. Começou a pisar, começou a pular e ficou doido assim, viu? Os doidos do encontro. Eu queria saber quem foi o servo que colocou a mão no seu pé. Foi o Felipe, tinha que ser o Felipe. Por favor, Felipe, se coloca de pé, evangelista Felipe. Ele faz essas loucuras, a gente vai ministrar fora. Não, de pé, isso. É o evangelista Felipe, ele ora por pés com chulé, ele ora por pés suados. Então você que tem uma dor no pé, no final do culto, faça uma fila, que ele vai orar pelos seus pés. Há uma unção ali sobre a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, que Deus continue te usando, Felipe. Foi um momento muito poderoso. Vamos lá, filho. Amém. Shalom, graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Alguns me conhecem. Apóstolo, dá licença, preciso chamar a Angélica Martins, a minha esposa, por favor. Eu achei que eu não ia engasgar, mas já deu a primeira, então tenha paciência comigo. Amados, como eu falei, muitos me conhecem, já estou há 4 anos na IAP, fiquei quase 3 meses afastado dessa casa, afastado de Deus, por decisão minha, porém, dentro desse período que eu estou aqui, servi alguns ministérios dessa casa, mas tudo de bom que você viu em mim até então foi de Jesus, não foi de mim, porque só Ele, para fazer. Então, eu quero começar, falando um pouquinho desse testemunho, mas primeiramente eu quero pedir perdão, para os membros dessa casa, por algum motivo meu afastamento te esfriou, fez você duvidar, da parte do que Deus tem para a sua vida. Não duvide, porque Deus ele tem os seus meios, a gente brinca, não precisava ser tão dolorido, mas Deus tem os seus meios. Quero pedir perdão para o corpo de obreiros dessa casa, qual fazemos parte, através da vida do Laércio, da Edilane, são... Além dos líderes de obreiro, também são os nossos líderes, são os nossos pais espirituais. Perante toda a igreja, quero agradecer, por durante esse tempo, esse não foi só um afastamento da igreja, mas eu me afastei da minha casa, da minha família, minha esposa estava grávida. Nos últimos 2 meses, até o nascimento, foi o tempo mais difícil para ela, e a nossa bênção está aqui, o Samuel, Joshua, o filho da promessa. E queria agradecer, Laércio, Edilane, por todo o suporte que vocês deram, nesse período em que eu estava afastado, que eu não estava com a minha família. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu sei de tudo que vocês fizeram. Eu agradeço muito a Deus por ter pessoas como vocês. Quero agradecer ao apóstolo Jonathan, pastor Andressa, muito obrigado por estar ao lado da Angélica esse tempo, com a sabedoria, e vocês não deixaram com que
o divórcio vinha acontecer. Vinha acontecer porque eu voltei para a igreja em fevereiro, mas quando o Samuel estava para nascer, e me reconciliei no mesmo dia, né, que ele nasceu. Porém, para mim, seria voltar para Jesus e criar o meu filho, de maneira ela na dela, eu na minha, e nós já tínhamos aceitado a separação. Mas não tem como você falar de separação, falar de um arrependimento verdadeiro, genuíno, se você não voltar, né, ao seu passado, né? Então, sem voltar aonde você falhou, sem voltar aonde você foi omisso. E quando, depois, após o nascimento de Samuel, e não foi por conta do Samuel, mas o Senhor começou a trabalhar no meu coração, no coração da Angélica, e eu ainda brincava com ela, falei, você está orando? Porque a decisão, o diagnóstico, né, a sentença, vamos dizer, já era de um divórcio. E tanto para ela quanto para mim estava tudo bem, né? Criaremos da melhor maneira possível o Samuel. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, não tem melhor maneira, criando um filho, se você tem a oportunidade de lutar, por brigar, lute, já foi dito aqui, mas lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute por conta do que o Senhor tem. Deus, ele não é a favor da separação nem do divórcio. Então, ficamos durante esse período separados, mas o Senhor foi trabalhando, como já disse, no coração da Angélica. E eu decidi ir para o encontro, no último encontro, no encontro de março, no penúltimo encontro, sem ser esse. Porém, aconteceram várias situações, vou ser breve, e não consegui ir. E aí foi até onde ela falou, bom, não é para ser. Mas depois de não ter conseguido ir nesse encontro, o Senhor moveu coisas de uma forma tremenda. Há 15 dias atrás, nós recebemos uma palavra desse altar. Não foi direcionada para nós, mas foi uma palavra que saiu do altar. Então, meu irmão, minha irmã, quando a palavra sai do altar, agarre essa palavra. Você não precisa que ninguém ponha as mãos sobre você, que ninguém chegue e diga, eis que te digo. Não, meu irmão, esteja atento ao que o Senhor está falando ao seu coração. Nós recebemos uma palavra, o pastor Lucas, ele estava pregando, eu estava na última cadeira, acho que ele nem sabe que eu estava aqui. Então, a palavra a qual ele ministrou, e ele falou sobre o criar, né? E a palavra, o criar de Deus, tem a ver com 7 dias. Né? E há 15 dias atrás, dentro de 7 dias, o Senhor veio mudando tudo, refazendo dentro das nossas vidas de uma forma extraordinária. Então, quando eu decidi ir para o encontro, estava separado, divorciado. E quando eu voltei para Jesus, eu achava que eu não precisava ir para o encontro, porém eu queria ir. Uma guerra interna, né, que, na alma e o espírito. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo me conduziu até esse encontro e eu vivi algo extraordinário, como já foi dito aqui, o encontro é tremendo. Todos os questionamentos que eu falava com Deus, porque a nossa carne ela não quer que a gente viva aquilo que Deus, o diabo não quer, o diabo ele odeia a família. Então, ele não quer que você viva aquilo que ele tem para você e para sua casa. Então, desde o primeiro momento, desde a sexta-feira que eu falei, o Senhor já usou a vida de um servo. Falei, bom, aquele servo ali, Senhor, ele não tem nem muito contato comigo, né? Então, para quem não sabe, eu já fiz parte dessa equipe de servo. Então, eu falei, bom, aquele servo nem tem muito contato comigo, né? Ele não vai falar, né? Deus usou a vida do servo, que é lá da sede, né? Nem daqui da vila, para falar de uma forma extraordinária sobre a minha vida. E fiz algumas, né? Eu fui um pouco, não duvidoso, eu usei, né, de maneira para que o Senhor confirmasse algumas coisas, né? Fui um pouco Gideão, para que o Senhor confirmasse algumas coisas. E no sábado à noite, no momento em que eu falei algo para o Senhor, né? Deus usou sua vida, Lars.
a gente já se conhece há quase 5 anos, mas a gente sabe que o Laércio, ele acaba, os discípulos dele, ele acaba deixando um pouco à vontade, para que não fale, né, que ele está ali em cima, né, querendo que a pessoa faça o que está sendo obrigado, mas Deus usou a sua vida, porque eu tinha falado com Deus que não foi falta de paternidade nem nada, porque eu sei que Deus é meu pai, já em posse disso, mas eu tenho você como pai na minha vida, e você veio, né, já diretamente em mim. Eu tava de boinha, gente. Falei, já tá tremendo aqui esse encontro. E aí o Laércio veio, e o abraço, né, qual você me deu, ele foi um abraço de paternidade, Laércio. Obrigado, né, pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Dê um aplauso a Jesus. É isso que o Senhor faz. Ele restaura relacionamentos. Ele restaura a família. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. E já fazendo o convite, apóstolo, pastora, nós amamos a pregação de vocês, mas nós queremos já de antemão convidar vocês dois para serem os celebrantes da renovação dos nossos votos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E antes de também quero agradecer também a igreja, né, pelas orações, né. Algumas pessoas não estão aqui, mas vão assistir. Falar o nome, né, de todos. Eu seria. Não dá, né? Quero agradecer a todos. Em específico, assim, não poderia deixar, né, de agradecer Pastor Celso, Pastora Márcia. Pastor Celso, dia sim, dia não, mandava uma mensaginha, né, no meu afastamento, né? Nunca me julgou, mas sempre esteve presente. Obrigado. Esse casal de pastores que nós também, né, são nossos padrinhos de casamento, mas vai além disso, né? Vocês têm sido bênção nessa geração, têm marcado uma geração. Louvo a Deus por tudo que vocês, né, têm sido usados, e muito obrigado por tudo, né, por todas as orações. E eu não estou vendo ele, mas o pastor Claudemir, pastor Iara, obrigado por tudo. Pastor Claudemir, então, ele estava ali agora, mas amém. Pastor Claudemir, Deus continue usando sua vida, é o líder do Ministério de Intercessão dessa casa. Foi meu parceiro na caminhada do social, né, nas casas de recuperação, né, em 2 anos e meio caminhamos junto. Eu louvo a Deus demais pela vida desse homem, porque a pessoa, ela demonstra o amor pela sua vida, às vezes no secreto, né? Não é. Mais 5 minutos, eu não tenho mais tempo para pregar. Mais 5 minutos. Obrigado, pastor Claudemir. E Angélica, por favor, era esse momento que eu estava esperando. Falou, para chegar nesse momento. Vamos, meu filho, dá lugar. Angélica Cristina Abreu Martins. Joelho. Faz o negócio certo. Você sabe como funciona. Faz o negócio certo. Bora lá, filma isso aí, vamos postar e viralizar esse negócio aí. Bom, em primeiro lugar, perante, né, a todas as pessoas, todas as pessoas que aqui estão, quero tipo de perdão por todo erro, toda falha, toda omissão, que eu já te falei isso, mas eu não vou cansar de te falar isso, de o quanto você é importante para mim, para minha vida, para a vida dos nossos filhos, que são bastantes, são 5. E eu louvo a Deus por tudo o que você passou, a força qual você teve, né? Você se tornou uma mulher, né, nesse curto tempo muito mais forte do que você imagina. Eu amo a sua vida, eu já fiz isso uma vez, mas estou aqui com o coração aberto. Eu nem sei, né, o que você vai dizer, mas você
quer se casar comigo novamente. Já somos casados, mas vamos fazer a nossa renovação de voto. Sim. Aê! Glória a Deus! Aleluia! Deus abençoe esse novo começo. Deus é um Deus que faz novo tudo de novo. Esse Deus é benção. Rapaz, você torceu agora, hein? Deus abençoe vocês grandemente. Olha que príncipe, olha que beleza esse menino. Aleluia. Graças a Deus não puxou o pai. Brincadeira, eu amo ele, ele sabe. Shalom, irmãos. Ó, aqui é o seguinte, aqui quem não acredita pode ir lá. Eu tive 8 hernias de disco, 5 anos. A mulher falou que eu não tinha cura, eu ficava na cadeira de roda. E minha filha me chamou para o encontro. Eu fui curada. Quem me curou no culto foi Jesus. ele, a pastora e o Jesus. Isso, não, meu Jesus Deus. E eu só fui o meio. Em primeiro lugar foi meu Deus. E no segundo. No encontro. Tem 2 filhos usuários de droga. Mora na rua. Tem 5 netos. Hoje, meu Deus, tão poderoso. Estão trabalhando, estão na clínica e trabalhando. Aleluia. E meu bebê vai para o encontro. Sexta-feira, o que eu crio. Aleluia. IAP Kids, Encontro Kids, glória a Deus. Próximo final de semana. É difícil, viu? Glória a Deus, dê um aplauso a Jesus. Deus abençoe minha irmã mais e mais. Em nome de Jesus. Aleluia.